Bem-vindos ao exercício 14. Um móvel tem seu movimento obedecendo a função 8 menos 6t mais t ao quadrado no sistema internacional. Construa os gráficos espaço, função do tempo, velocidade, função do tempo e aceleração em função do tempo até o instante 6 segundos. Bom, então aqui a gente tem que começar do zero, porque nos exercícios anteriores ele deu o gráfico do espaço para a gente montar o da velocidade e o da aceleração, certo? Desta feita, ele pediu os três. Nós vamos remar muito aqui, então, para poder resolver esse exercício aqui, tá bom? Então, a primeira atitude nossa é escolher então desses três qual vai ser o gráfico que a gente vai começar. Então, vou começar pelo gráfico do espaço. Então, a gente já coloca aqui. E lembrando que essa função ela tem como base essa fórmula aqui, tá? Então, eu já sei que o meu gráfico tem que começar no 8, posição inicial é 8 e assim por diante. Bom, primeira coisa é lembrar que essa equação é a equação do segundo grau, portanto, nós teremos uma parábola. Que pode ser com cavidade voltada para cima, como essa que eu coloquei aqui, e poderia ser também com cavidade voltada para baixo. Agora, como é que eu sei que ela vai ser com cavidade voltada para cima? Porque aqui está o sinal da aceleração, né? O sinal da aceleração aqui é positivo, então, portanto, com cavidade voltada para cima. Eu não coloquei ela aqui ainda porque eu não sei em que lugar, em que posição que eu vou colocar ela, porque vai depender dos valores que a gente vai descobrir aqui, ok? Então vamos já colocar o 8, porque o 8 eu tenho certeza que é onde a minha parábola aqui vai começar aqui no 8, certo? Agora, e o restante? O que a gente faz? Lembra que nesse ponto da parábola acontece uma coisa extremamente interessante? Então, eu começo por aqui, né? O meu jeito de resolver é esse. Eu monto a equação da velocidade, baseada nessa aqui, ó. Velocidade inicial aqui é 6, a aceleração aqui tem que ser multiplicada por 2 aqui nesse lugar, porque foi simplificado já, então é o 2, né? 2 dividido por 2 sobra 1 aqui, ó. Então a aceleração não é 1, a aceleração é o 2, tá? Antes de ser simplificado. Então montei a função da velocidade e aqui nesse lugar eu sei que a velocidade é 0, tá aqui. Então eu vou descobrir que tempo que a velocidade vai ser 0 para eu ter noção da onde vai ser o vértice da minha parábola, certo? Então fazendo essas continhas, passei o 2 para cá, negativo, multipliquei por menos 1, passei o 2 dividindo. Eu descobri, então, que o 3 segundos praticamente vai ser o meio da minha parábola ali, ó, aonde o 3 segundos vai me mostrar onde acontece o vértice da parábola, certo? Então já tem um caminho aqui, ó. Já sei que o 3 vai ser o momento, o lugar onde a parábola vai passar. Não a parábola vai passar, mas aonde vai combinar com o vértice dela. Outra coisa importante que eu sempre recomendo é que se você achou o tempo 3, que é exatamente o meio da parábola, é muito provável que você vai ter uma parábola aqui simétrica, né? Um lado exatamente igual ao outro, então quer dizer que o tempo de ida ou volta, não necessariamente ida primeiro, que tudo depende de referencial, se ele gastou 3 segundos para fazer uma trajetória, na volta ele vai gastar mais 3 segundos. Então vai dar 6. Até porque o exercício pediu até o instante 6 segundos, né? Então isso já é bem suspeito que possa acontecer. Agora, eu já sei então que o meu gráfico começa do 8. O vértice tem que ter a participação do 3. E eu sei que termina aqui, ó, a ponta dessa parábola termina aqui nos 6 segundos. Né? Agora eu tenho que saber que posição que esse 3 vai me trazer. Então eu pego lá a função que ele deu, pego esse 3 segundos, que é o lugar da minha
parábola aqui, mas eu vou descobrir qual a coordenada, né? Quais são as coordenadas? Uma delas é 3, a outra eu não sei. Então vamos lá descobrir. Quero saber a que posição que ele vai estar daqui a 3 segundos. Então 3 vezes 6, 18. Elevo 3 ao quadrado, 9. Faço essa continha aqui. 8 menos 18 menos 10. Menos 10 mais 9 menos 1. Opa, então eu sei que o 3 aqui vai combinar com o 1, certo? Então olha só as pistas que eu já estou tendo aqui, ó. O tempo total é 6, o início é 8. Eu sei que essa parábola vai fazer isso aqui já, ó. Olha que legal, olha aqui. Porque o vértice dela tem que estar com o 3 e o menos 1 aqui, ó. Certo? Eu sei que ela é voltada para cima porque a aceleração é positiva. Então não preciso ficar ralando lá igual a gente ralou lá no 9º ano, com as equações do 2º grau. Para você montar um gráfico lá, você tinha que montar uma tabela com vários números lá para você jogando na função e descobrir as coordenadas. Aqui eu estou usando a física para isso, tá? Porque eu estou te explicando física, né? Não matemática necessariamente. O que está faltando agora? Está faltando descobrir a posição final. Eu desconfio que vai ser 8, né? Mas olha aqui, ó. Além da desconfiança, eu comprovei. Peguei a função, sem mudar nada na função, exatamente igual ela aqui, e coloquei o instante 6, que é o último tempo que o exercício pediu, para saber qual vai ser a posição final, já que eu já tinha a inicial, certo? Então, acabei de confirmar a minha suspeita que a minha parábola vai ser bem simétrica. Olha só, então o 8 metros combina com 6 segundos. Então a parábola vai vir aqui, camarada, olha só. Então vamos ver se isso... Olha aqui, ó, que o 3 combina com menos 1, que foi o que eu descobri aqui. 3 combina com menos 1. Então já enxerguemos aqui, ó, a parábola aqui. Vamos trazer ela para cá. Olha que linda! Muito lindo isso aqui, ó, tá? Então, assim, se for para efeito de prova, a minha prova, se for aluno meu que estiver estudando aqui por esse vídeo, você pode deixar o gráfico dessa forma que eu já estou satisfeitíssimo, tá? Porque aqui você mostrou tudo que interessa, mostrou o ponto onde que ele muda de sentido, que a velocidade é 0. Você mostrou o tempo inicial, que é 0, e o tempo final, que é 6. O espaço inicial e o espaço final dela, onde culmina aqui com o vértice, que é no menos 1. Então, estou satisfeitíssimo com isso aqui, certo? Porém, em alguns exercícios de vestibular, ele pede, assim, às vezes, a todos os valores aqui, né? Colocados, inclusive esses aqui, ó, esse ponto e esse ponto, tá? O que são esses pontos? É o ponto onde o gráfico cruzou a posição 0, ou seja, onde passou pela origem. Então, se fosse uma questão de vestibular de segunda fase, perguntasse aí quais foram os instantes em que o móvel passou pela origem. Passar pela origem é quando a posição final é 0. Posição final não, desculpa. Quando passa pelo 0, quando passa pela posição 0, não necessariamente final, porque aqui realmente foi até no menos 1, né? Então ele passou pela origem aqui, nesse instante, e aqui nesse instante. Como que a gente vai descobrir que os valores são esses? Esse aqui, evidentemente, é entre 0 e 3, e esse aqui, evidentemente, está entre 3 e 6. Ok, então, o que eu quero descobrir? Em que instante, nesse caso, instantes, porque são 2, que vai ocupar a posição 0. Aqui ele passou pelo 0 na volta e depois passou pelo 0 na ida, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Colocar 0 na função. Ao colocar 0 nessa função, eu tenho aqui Bhaskara, né? Olha só a encrenca aqui, ó. Bhaskara, tá? Então a gente tem que desenvolver esse Bhaskara, certo? Só que não, porque eu tenho uma preguiça lascada de fazer Bhaskara. Então, como eu tenho preguiça, eu vou pelo macetinho aqui, ó. Não sei se você já sabe sobre esse macete. Se sabe, você vai aplicar.
Se não sabe, você vai saber agora. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui para você. Não sou professor de matemática, mas vamos lá. Que a gente sabe que toda equação de segundo grau, ela tem essa composição aqui, ó. Uma variável que acompanha o x ao quadrado, a gente chama isso de constante. Aqui tem outra constante que acompanha a variável sem ser ao quadrado e tem o termo independente. Quem são esses caras aqui? Aqui é a nossa variável ao quadrado, então o a aqui é o número 1. Aqui é a nossa variável sem ser elevada ao quadrado, representada pelo t. Então o b aqui é o 6 e o c é o termo que não tem acompanhante. Então é o 8 que está sozinho aqui, que a gente chama de termo independente, né? E aí, qual é o macete? Para a gente achar x' e x duas linhas. No meu caso aqui é t' e t duas linhas. É o primeiro tempo aqui e o segundo tempo aqui. Toda equação, essa equação de segundo grau vai me dar dois tempos. Que são os dois tempos que eu preciso, né? Qual é o macete? É o macete da soma e produto. Veja bem, a soma de do x' e do x duas linhas tem que equivaler a essa situação aqui. E o produto desses dois valores, desses dois números aqui, tem que dar isso aqui. Como assim? Vamos lá, vamos ver aqui. Como é que funciona isso. Eu tenho aqui o A, que é o 1 na minha função. O B é o menos 6. E o C é o 8. Né? Jogando nessa fórmulazinha aqui, ó, menos B. Quem é o meu B? É o 6, menos 6. Dividido pelo A. O A é quem? É o 1. Menos com menos, mais. 6 dividido por 1 é 6. Espera aí, então. Eu tenho que ter dois números que somados tem que dar 6. Compreendeu a ideia? Dois números que somados tem que dar 6. De onde eu tirei esse 6? Dessa formulazinha, desse macetinho, que é mais rápido do que você tirar o Bhaskara todo. Aqui está mais demorado porque eu estou explicando. Né? Se eu fosse para aplicar, eu já tinha mandado o dedo aqui, o pau já tinha comido aqui. Então agora eu também preciso fazer o produto pela soma. Não é qualquer número que eu vou somando vai dar 6. Porque 4 mais 2 é 6, 4 mais 1 é 6, 2 mais 4 é 6, 6 mais 0 é 6, né? 5 mais 1 é 6, então não é assim de qualquer forma. Então eu vou precisar também de respeitar essa outra limitação. O produto desses dois números, além da soma deles dar 6, o produto deles tem que dar o resultado dessa fórmulazinha aqui. Ou seja, C sobre A. 8 dividido por 1, que é 8. Opa! Então, o que eu descobri aqui? Que o produto desses dois números, quando eu multiplicar esses dois números, a resposta tem que dar 8. E a soma desses dois números tem que dar 6. Eu começo pelo produto aqui, que é mais interessante. Olha só, para explicar para você. Ó. Se fosse, por exemplo, eu preciso pegar dois números que a multiplicação dê 8. Eu sei que 1 vezes 8 dá 8. Né? Então, respeitou isso aqui. Ó. Os valores poderiam ser 1 e 8. 8 já sei que não é, porque não pode ser mais que 6. Ó. O número que tem que estar aqui tem que estar entre 3 e 6. E aqui tem que estar entre 0 e 3. Tá? Mas é comum lá na matemática o professor usar todos os artifícios. O que ele fala? Quais são os números que eu multiplicar? Dois números que eu multiplico um pelo outro dá 8. 1 vezes 8 dá 8. Mas o próximo é o 2 vezes 4. 2 vezes 4, rapaz. Olha, 2 vezes 4 é 8. Então deu certo aqui, cumpriu essa meta. E 2 mais 4? E o 2 e o 4 aqui? Se aqui for 2 e aqui for 4, 2 mais 4 é 6. Tchan! Descobrimos aqui, então, o telinho e o T2'. Rapaz, então, um dos tempos tem que ser 2 e o outro tempo tem que ser o 4. Por que mesmo? Porque a soma deles tem que dar 6 e a multiplicação tem que dar 8. Então, esse aqui não serviu para nós, né? Porque eu tinha que responder essas duas exigências aqui. Aqui só respondeu a segunda exigência, que é o produto que tinha que dar 8.
Aqui, além do produto ter dado 8, a soma também de 2 e 4 também dá 6. Aí sim, aí fechou. Então, a gente já descobriu que o T' é 2 e 4. Então, portanto, aqui, no momento em que ele cruza, a origem é 2 e depois lá na mudança de trajetória, lá na ida, no instante 4. Aí o seu gráfico ficou completaço, certinho? Só faltou o 0 aqui para ficar mais bonito ainda, certo? Mas eu acho que eu não coloquei. Então, tá aí a resolução do exercício 14, a primeira parte só, né, da resolução, que é o gráfico do espaço em função do tempo, certo? Então, para quem tem preguiça aí de jogar no teorema lá, todo aquilo, né, básico lá, delta, né, menos b, né, b ao quadrado, menos 4ac, e depois pegar, né, t igual a b raiz, menos b raiz de delta dividido por 2a, e achar T' e ter duas linhas, então demora pra caramba. Isso aqui às vezes rapidinho você faz, certo? Qualquer dúvida aí você pesquisa também aí em sites de professores de matemática aí explicando aí, digita lá macete para resolução de equação do segundo grau, para evitar a Bhaskara, certo? Bom, então vamos passar agora para o gráfico da velocidade. Para achar a velocidade, eu coloquei aqui, ó, os mesmos números, né? Do que eu achei aqui, que foi o 3 e o 6. Então aqui também vai ser 3 e 6. E o meu gráfico já começa no menos 6, aqui a velocidade inicial é menos 6. Então já começa no menos 6. Né? E aqui eu coloquei velocidade zero. O que é velocidade zero? Quando a velocidade for zero, vai passar pelo 3. Essa conta a gente já tinha feito lá atrás. Ó. Isso aqui eu só coloquei aqui para você ver que a gente já tinha feito isso. Que o 3 aqui vai combinar com 0. Então eu sei que esse gráfico vai ser uma reta, porque a função é do primeiro grau. Vai começar a minha reta no menos 6 e eu tenho que saber onde termina essa reta. Eu já me adiantei aqui, mas eu vou confirmar aqui. Olha só, peguei a função, vou substituir aqui o número 6. Eita, o negócio meu aqui ficou fora da ordem, mas tá bom. Aqui, ó, aqui eu 2 vezes 6, 12, então deu 6. O que é 6? É a velocidade final. Para eu ter uma reta, eu preciso saber onde a reta começa e onde a reta termina, né? Então ela começou no menos 6, porque já tinha aqui, inclusive, e terminou no 6. Então foi bem simétrico aqui, ó, igual a nossa parábola lá, tá? Tudo que aconteceu na primeira etapa aconteceu na segunda. Só que aqui indica movimento retrógrado, que está negativo, e aqui indica movimento progressivo. E foi isso que aconteceu lá atrás, olha só. Aqui, ó, movimento retrógrado, depois movimento progressivo. Então estamos no caminho. Né? Então vamos agora para o da aceleração. A aceleração é o mais fácil. Não tem que fazer conta nenhuma, porque a gente sabe que o número que está aqui não corresponde à aceleração. Ele já foi simplificado por 2. Então a gente sabe que a aceleração é 2, camarada. A aceleração é 2 e positivo. Se fosse negativo, estava aqui embaixo. E a gente sabe que o movimento é uniformemente variado, uniformemente. Então, até os 6 segundos, eu sei que manteve uma aceleração de 2. A gente já descobriu essa aceleração através da teoria que a gente sabe que o número que está aqui tem que ser multiplicado por 2. Porque o número que está aqui já foi simplificado. Aqui, ó. Aqui era 2, dividido por 2, 1. Então, o 1 não é a aceleração. A aceleração é o 2. Portanto, os 3 gráficos lindos, maravilhosos estão aqui. Né? Só não coloquei o 2 e o 4 aqui que a gente ralou para descobrir lá atrás. Tá? Então está aí a resolução do 14. Os gráficos aí são um complementa o outro. Aqui, ó, movimento retrógrado. Aqui, primeira parte aqui na velocidade negativa. Movimento progressivo, que a posição vai aumentando. Então a velocidade aqui também mostra isso, que a velocidade é positiva. Concavidade voltada para cima, demonstra que a aceleração é positiva. E constante em todos os instantes. Ok? Então tá aí, daqui a pouco a gente vai para o exercício 15.